Bem, pessoal, mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação, aula 7. Nós hoje vamos abordar as estruturas condicionais. Observe que todo algoritmo ou programa, nós já dissemos em aulas anteriores, ele é composto ou pode ser composto de três estruturas básicas de controle: a sequência, sequenciação ou concatenação, a decisão ou seleção e a repetição. A sequência é o que nós temos usado ao longo das últimas aulas. Nós temos trabalhado comandos em sequência. Observe, essa sequência ela nada mais é do que um comando sendo apresentado após o outro. Então, para executar o comando 2, nós temos que executar o comando 1. Para executar o comando 3, nós temos que executar o comando 1, o comando 2, para podermos ter a execução do comando 3. Então, todo programa ou algoritmo é uma sequência, né? Então, nós vamos agora entrar num tópico que é importante para que a gente possa avançar, que é a definição de tipos de comandos. Esses comandos podem ser individual, por exemplo, print, espaço, abre parênteses, abre aspas, olá, fecha parênteses, fecha aspas, aliás, fecha parênteses. Por que nós estamos falando assim? Porque alguns alunos mandaram mensagens pedindo para terem a possibilidade de acompanhar, já que eles são deficientes visuais. Então, nós vamos chamar a atenção de vocês para isso, que nós vamos enfatizar a forma de escrever dos comandos para que esses alunos possam também participar do nosso curso. Então, apenas um único comando é uma ação atômica ou também chamada de individual. Outro exemplo, nome, a variável nome é igual, espaço, input, abre parênteses, abre aspas, nome, dois pontos, fecha aspas. Fecha parênteses. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Você já está doutor na sintaxe do Python. Nós estamos usando um comando de entrada que vai exibir na tela a palavra nome com dois pontos e, em seguida, vai exigir que você digite um conteúdo para a variável nome. Pode ser o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, o nome de um animal, alguma coisa nesse sentido. Então, são dois exemplos de instruções individuais. Outro formato de comando aí é o comando em bloco, é um bloco de comandos, né? Nós não trabalhamos ainda o comando for, mas esse for aqui faz a variável i variar no intervalo de 0 a 5, né? Usando essa função aqui, range. E dentro do for, nós temos alinhados aqui mais à direita, com um recuo de 4 caracteres, dois comandos. O primeiro deles é s igual a s mais i, que é uma forma de acumular valores de i na variável s, que seria uma variável de soma. E em seguida nós temos print, espaço, abre parênteses e fecha parênteses. Então, para cada valor de i é exibido o valor. Veja que esses conjuntos aqui, eles formam um bloco de comandos. Eles serão executados para ir variando de 0, 1, 2, 3, 4, dentro desse comando for. Observe-se que esses dois comandos do bloco estão recuados. Esse recuo é chamado de indentação, para dar a ideia de que esse bloco está subordinado ao comando for. Fora do for, existe um comando print, espaço, abre parênteses, s, fecha parênteses. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Exibindo o resultado final que foi calculado em s. Esse comando print último, essa quarta instrução aqui, ela não tem relação direta com o comando for, ela não está subordinada. Nessa relação de subordinação, diz que o comando for é um comando pai, é um comando subordinante, enquanto que s igual a s mais i e print i são comandos subordinados, ok? Então, dito isso, vamos entrar nos comandos condicionais. Então, a estrutura condicional serve para quê? Para determinar se um determinado comando, simples ou composto, vai ser executado ou não. Como é que a gente funciona? Como é que funciona essa estrutura? Nós temos aqui o primeiro formato, comando if. If em inglês quer dizer se. Então, se condição, nós temos aqui uma condição que é obrigatória, dois pontos que é obrigatório também. Se essa condição for verdadeira, nós vamos executar o comando subordinado. Esse comando pode ser simples ou composto. Um exemplo, nome, espaço, igual, espaço, input,
abre parênteses, abre aspas, digite nome, dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses. Então, nós temos aqui uma entrada de dados, tá certo? Com uma variável nome sendo solicitada a sua digitação pelo teclado, e em seguida vem um comando if. If espaço, nome espaço, igual, igual. O que é o igual, igual? É um operador de comparação. Nós vamos detalhar isso mais um pouco na frente. Igual, igual, espaço, abre aspas, João, fecha aspas, dois pontos. Então, a condição aqui é o quê? Nome, espaço, igual, igual, espaço, abre aspas, João, fecha aspas. Ou seja, se o nome for igual a João, vai ser exibida uma mensagem. Então, tem um comando print em seguida que está recuado de 4 caracteres. Print, espaço, abre parênteses, abre aspas, bem-vindo, João, fecha aspas, fecha parênteses. Esse comando aqui só será executado se a variável nome tiver conteúdo igual a João. Se não tiver, não faz nada. É o formato simples do if, é o chamado if simples, fazer ou não fazer. Se a condição for verdadeira, eu faço a ação subordinada. Se não for, eu não faço nada. Em seguida, tem um terceiro comando do nosso exemplo, que é um comando print, que não está subordinado ao if, está no mesmo alinhamento do if. Print, espaço, abre parênteses, abre aspas, fim, fecha aspas, fecha parênteses. O que é que está fazendo aqui? Simplesmente dizendo que o programa terminou. Então, quer o nome digitado seja João e se exiba a mensagem bem-vindo, João, ou não, se o nome fosse Maria, não exibiria nada, vai printar o fim aqui. Então, é um exemplo simples do comando if. O segundo formato aqui é quando você tem um if e a condição, e os seus dois pontinhos ali. Se a condição for verdadeira, eu vou executar o comando 1. E eu vou ter aqui um comando else. O que é o else? Else em inglês quer dizer se não. Então, else, dois pontos, comando 2. Ou seja, condição verdadeira, executa o comando 1. Se a condição for falsa, executa o comando 2. Inclusive, comando 2 aqui pode ser um outro if, né? Aí, no caso de else, seria elif. A gente vai ver um exemplo aí na frente. Vamos ver um exemplo aqui desse caso aqui? Salário, vamos ler um salário. Espaço igual, espaço float, né? Nosso métodozinho de conversão, nossa função de conversão, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, digite salário, dois pontos, espaço, abre aspas, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, você já sabe que aqui a gente está usando float porque salário tem casas decimais, não é um número inteiro. Se fosse um número inteiro, seria int. Por quê? Porque toda função input ela tem valor que é alfanumérico. Então, para obter o valor numérico, eu tenho que fazer uma conversão para float. Então, em seguida, vem a condição. If, espaço, abre parênteses. Oxe, abre parênteses? Ô, gente, o que é que está acontecendo aqui? Não, porque você pode botar a sua condição entre parênteses para dar maior legibilidade ao seu código. If, espaço, abre parênteses, salário, espaço, maior, espaço, 10.000, fecha parênteses, dois pontos. Então, essa condição está destacada aqui entre parênteses. Se o salário for maior do que 10.000, tem um comando subordinado aqui, ó, recuado, é o print, espaço, abre parênteses, abre aspas, Marajá, fecha aspas, fecha parênteses. O que é que vai fazer aqui? Se o salário for maior do que 10.000, se for verdade, vai se exibir na tela a mensagem Marajá. Else, na linha seguinte, dois pontos, nós temos então o se não. Se essa condição for falsa, o que é que eu vou fazer? Um comando recuado, print, espaço, abre parênteses, abre aspas, salário normal, fecha aspas, fecha parênteses. Ou seja, se a condição de salário maior que 10.000 for verdade, Marajá. Se não for, salário normal. E no fim, um comando print com a velha expressão aqui, fim de programa, certo? Para quê? Para mostrar aqui, didaticamente, que o if está associado verdadeiro para o print Marajá, para falso o print salário normal, e o último print está na mesma coluna do if e do else. Ou seja, ele não tem relação de subordinação, será executado, quer seja Marajá ou tenha salário normal, certo? Então, o segundo formato comando if. Vamos ver mais alguns exemplos aqui do nosso comando if. Por exemplo, aqui eu tenho no primeiro exemplo, num espaço igual, espaço, a leitura de um número inteiro, então tem que ter int, né? Int, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, digite colocação, dois pontos, fecha aspas.
fecha parênteses, que é do input, e fecha parênteses, que é do int. Então, eu estou lendo aqui um número inteiro pedindo a colocação num concurso, numa seleção, alguma coisa desse tipo, do aluno. Então, if, espaço, num, espaço igual a 1, dois pontos. Um comando subordinado, recuado aqui 4 caracteres, print, espaço, abre parênteses, abre aspas, primeiro lugar, fecha aspas, fecha parênteses. Ou seja, se num for igual a 1, nós vamos ter a exibição de primeiro lugar. Se não, na linha seguinte, else, dois pontos, subordinado ao else, eu tenho recuado aqui um print, espaço, abre parênteses, abre aspas, outra colocação, fecha aspas, fecha parênteses. Ou seja, se o aluno não for primeiro lugar, vai ser outra colocação. Se for primeiro lugar, exibe primeiro lugar. E um último comando fechando o programa, print fim, que está na mesma coluna do if e do else, não tem relação de subordinação. Outro exemplo aqui, nós temos o exemplo 2, peso, espaço igual, espaço float, então vai ser um número decimal, né? Abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, digite peso, dois pontos, espaço, abre, fecha aspas, aliás, fecha parênteses. Então, o que é que está se pedindo aqui? Para digitar o peso de uma pessoa. Um lutador do MMA, por exemplo, aqui, para classificar a sua categoria. Então, em seguida, eu tenho no mesmo alinhamento da leitura da variável peso, eu tenho um if, espaço, abre parênteses, peso, espaço menor igual, espaço 88, fecha parênteses, dois pontos. Volto a ressaltar que o parênteses é opcional. Então, subordinado ao if, 4 caracteres para a direita, eu tenho print, espaço, abre parênteses, abre aspas, peso médio, fecha aspas, fecha parênteses. Ou seja, se o peso for menor ou igual a 88, eu vou dizer que esse cara tem peso médio. Se não, então já sabe que é o else, no mesmo alinhamento do if, dois pontos, um comando subordinado na linha seguinte, recuado de 4 caracteres aqui, subordinado ao else, ao se não, print, espaço, abre parênteses, aspas, peso pesado, fecha aspas, fecha parênteses. Ou seja, se a condição for verdadeira do peso ser menor ou igual a 88 quilos, eu vou dizer que o cara tem peso médio. Se não, eu vou dizer que esse cara tem peso pesado. E por fim, uma última instrução que está no mesmo alinhamento do if e do else, que é print fim, como a gente já falou nos exemplos anteriores. Então, eu espero que você tenha entendido a estrutura simples de decisão, usando o comando if simples e composto, e que nós vamos aprofundar na próxima aula. Até a próxima!